Bom dia, meus amigos, meus companheiros da Escola Jesus Cristo. Nós hoje estamos começando verdadeiramente o nosso ano de 2021. É a primeira aula nossa, minha e de Abigail, nesse ano. E nós começamos hoje a estudar o livro Missionários da Luz. Terminamos o livro Os Mensageiros e entramos esse ano em Missionários da Luz. Eu abro esse livro com um texto de Jesus que está em João 3:3 e que diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É um encontro de Jesus com Nicodemos. E como esse livro fala muito desse tema da volta à carne, nós escolhemos essa, por epígrafe da aula, esse texto de João. Nesse livro, André Luiz desvenda os segredos da reencarnação, revelando a tarefa laboriosíssima dos espíritos encarregados desse processo, dos técnicos encarregados do processo reencarnatório. Para tudo lá há especialistas. Como há especialistas na desencarnação, há especialistas na reencarnação que dirigem esse trabalho, embora seja um trabalho muitas vezes acompanhado por nossos familiares, espíritos benfeitores, e esses são os técnicos na área. Mas quanto trabalho! Por isso, nós precisamos de um zelo maior com o nosso corpo, de um cuidado melhor, de um carinho mesmo com o nosso corpo, de um respeito, acima de tudo, ao nosso corpo, porque é muito trabalhoso voltar à Terra. E quase sempre, nessa busca de vir à Terra, nós incomodamos a muita gente, a muitos amigos que, confiando em nós, na nossa disposição de acertar algumas contas com a justiça divina, nos assessoram, pedem por nós. Então, o corpo nosso aqui na Terra é um instrumento valiosíssimo do nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós devemos cuidar bem para sobreviver o máximo. Chico Xavier dizia que ele queria morrer bem velhinho, porque é muito trabalhoso reencarnar, voltar, ser criança de novo, ficar à mercê da família, dos acontecimentos da família, dos dramas todos, e depois, para só aos 20, 21 anos, tomar conhecimento de si mesmo e começar mesmo o seu processo, a sua responsabilidade, os seus compromissos com essa vida. Daí a gente deve se cuidar muito. Hoje os homens estão envelhecendo e com isso vai saldando mais débitos, se aprimorando melhor nessa hora que é de extenso aproveitamento e renovação mesmo do espírito, né? E isso, para morrer também, para o desencarne, é muito útil para o nosso desencarne a velhice, porque a gente vai se adaptando lentamente a ela. Então, nós nascemos
para melhor aprender, né? E crescermos também, né? Porque nós estamos em busca da espiritualidade. Deus está dentro de nós e nós precisamos trabalhar esse nosso lado divino, né? Ele destaca também, essa obra, a importância do esforço próprio no autoaprimoramento. Apresenta para nós o perispírito como uma organização viva, moldando as nossas células. E aí nos fala da reencarnação orientada por esses espíritos. Então, esse livro nos dá uma dimensão muito boa dos nossos compromissos, de nosso estar no mundo, né? Que nós nascemos para aprender mesmo e para sofrer mesmo, né? E vai andando e começa a abordar os aspectos diversos das manifestações mediúnicas, exaltando a concessão divina de nos cedendo novos campos de batalhas oferecido ao homem pela reencarnação. Assim, ele nos esclarece sobre os intrincados processos das comunicações mediúnicas pela psicografia, pela psicofonia, pela materialização. Então, a gente considera com André Luiz os estudos e análises do corpo físico do médium como um grande laboratório de forças vibrantes, em particular o nosso cérebro. Então, a mediunidade é uma concessão divina. Há uma página no livro Estante da Vida que nós comentamos há pouco tempo no nosso estudo para o grupo de educação mediúnica, e que fala de um homem que rogava avidamente, chorosamente, implorava por uma reencarnação. E ele dizia que ele fora um pecador terrível e relacionava: pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas, destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei, por atos de rapina, perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da aprovação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que me agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais convenientes a minha depuração, dai-me loucura ou cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se me considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, dai-me novo corpo na terra. Então, e ele continua a pedir mais dores. Isso é uma crônica de Humberto de Campos no livro Estante da Vida. É a mensagem
15, o compromisso. E aí vem a resposta. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da Terra. Ou seja, nós vemos aqui que mediunidade não é privilégio, muito pelo contrário, o médium que hoje trabalha nas fileiras espíritas são, em geral, espíritos que carregam em seus espíritos débitos muito grandes, débitos de atrocidades, como esse aprendiz de reencarnante está suplicando ali, e suplica muito. E aí a necessidade da gente olhar o médium de uma outra forma, como uma pessoa que está saldando suas dívidas e por isso merece todo respeito, merece toda consideração, merece de nós um olhar de piedade, porque é aquele que está lutando muito por ser melhor. Conseguiu uma oportunidade de vir à Terra e vai lutar por ele mesmo, trabalhando pelos outros. Na verdade, nós só nos beneficiamos de verdade mesmo quando nós beneficiamos as outras criaturas que nos circundam e que passam por nós em sofrimentos muito grandes. Então, mais na frente, nós vamos, continuando o nosso resumo do livro, registraremos as dificuldades a serem vencidas por nós médiuns, que pleiteamos um espaço de trabalho nas atividades mediúnicas de nossa instituição espírita e nossos deveres de vencer as dificuldades que nos impedem o bom desenvolvimento da mediunidade com Jesus. Desregramentos, agora ele lista as dificuldades que envolvem o médium, geralmente, que são como provas a vencer. Desregramentos sexuais, abusos de alimentação, excesso de bebidas alcoólicas, falando-nos ainda de larvas microscópicas e bacilos psíquicos de alto poder destrutivo que invadem o nosso organismo. Então, o médium, além de se dedicar à tarefa, no mínimo 8 horas por dia, e eu estou aqui me perguntando se eu estou dando 8 horas por dia agora. Então, 8 horas por dia de trabalho em favor dos sofredores. Além disso, ele vai ter que vencer todas essas tentações. A tentação da mesa, da gula, quando a comida é muito saborosa, né? Das bebidas alcoólicas, que nessa hora da pandemia subiu muito a venda de bebidas alcoólicas. Muita gente fugindo para essa vertente tão perigosa para todos nós, né? Os desregramentos sexuais, também a questão sexual, uma questão que vem conosco
desde sempre, pelos nossos próprios hábitos mais grosseiros, mais terra nos dias de ontem, nós trazemos uma tendência muito grande para essas questões sexuais desregradas. Então, é mais uma advertência que o livro nos deixa. E nos diz que nós somos médicos de nós mesmos, que devemos, então, prevenir as doenças usando bem a energia do nosso pensamento. As possibilidades dos encontros de estudo, dos encontros de oração, muito vão nos ajudar. Por causa disso, por esse trato tão meticuloso que o livro Missionários da Luz dá à questão mediúnica, é que eu penso que todo candidato à tarefa mediúnica deve ler esse livro, deve ter esse livro como um livro de estudo constante, ler, reler, voltar, como devemos fazer, aliás, com as obras espíritas. Ele também nos dá a conhecer sintomas de contágio do vampirismo espiritual. E sugere-nos a oração no seu combate, na defesa de nós mesmos, na defesa do nosso lar e do nosso espírito. E a oração para André Luiz é tão importante na nossa defesa que ele dedica um capítulo inteiro à oração. Lindo capítulo, muito lindo. E que a gente precisa estar guarnecida na oração. O vampirismo é um processo que a espiritualidade inferior usa para nos atingir. Eu já vi caso de vampirismo em criança, pelo ambiente horrível que havia na casa, pelas brigas e palavrões que havia no lar onde essa pequena nasceu, da criança está com 1 ano com peso de 5 meses, 6. A criança era um esqueleto humano, só tinha o osso e a pele. E foi tratado, meu pai foi lá com minha mãe, viram o caso e passaram a alimentar a criança aqui em casa, pelo ambiente bem guarnecido pela espiritualidade superior. A criança vinha cá para casa, se alimentava, porque a menina comia um prato de trabalhador braçal, de cortador de cana. Entretanto, vivia assim. Eles vampirizavam toda a energia do alimento da pequena. E ela se curou só com o tratamento de passes, água fluídica, oração, e se alimentava aqui em casa, na mesa aqui conosco, a pequenina. A gente dava a comida na boquinha dela. Então, essa menina hoje é uma senhora, eu a reencontrei em Cabo Frio, uma senhora grandona, e ela me reconheceu e veio me dizer: sua mãe me salvou, sua mãe me curou. Coitadinha, não sabe que isso é só... aqui na Terra nós somos só uns colaboradores muito pequenininhos, né? Mas o vampirismo existe e nós precisamos nos libertar desse tipo de vampirização e de outros que vampirizam também nossas energias sexuais, que vampirizam a nossa mente, nos desgastando muito mentalmente. Então, e vamos ainda, nesse capítulo de oração, há um estudo muito interessante
sobre os raios a que nós estamos sujeitos aqui na Terra. E há um trecho que diz exatamente assim: cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são particulares e que vão atuar nos planos da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. E aí ele começa a falar desse raio que nos atinge diariamente de todos os lados e apresenta também a prece como vibração, energia, poder. Fala da força da prece e da força da nossa mente na manutenção de nossa saúde. É quando ele diz: cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. As pessoas que vivem numa vida de equilíbrio, de oração, em geral, elas adoecem menos. Não são pessoas muito facilmente atingidas por vírus, por bactérias, por toda essa sorte de vida microscópica que abate a vida do homem aqui na Terra. Então, essa hora que nós estamos vendo de pandemia, há muita oração. Toda hora eu recebo uma convocação de oração de algum lugar por onde eu passei, por onde eu andei. É convocação para reunir meio-dia todo mundo, é convocação para reunir com aquele grupo às 10 da noite. Eu faço esse encontro às 6 da tarde todo dia. Então, o mundo está orando mais. Talvez isso nos ajude, né, a sair dessa pandemia, porque no sermão profético Jesus diz: não fora pelos justos e nenhuma carne salvaria. Ou seja, os que estão nessa hora buscando a justiça, orando mais, vigiando mais, vão ser a defesa de outras criaturas menos centradas na vida espiritual. Também esse livro nos demonstra toda hora o socorro do alto a todos nós, e especialmente enquanto dormimos, o trabalho da espiritualidade conosco enquanto nós adormecemos. E tudo isso é muito importante para nós. Esse livro devia ser um livro muito relido por todos nós, porque fala na valorização da vida, descrevendo-nos todo esse trabalho para que a gente viesse ao mundo. Ele nos leva a concluir que a nossa vida é valiosíssima. Por menos que façamos, estamos sofrendo, estamos aprendendo, estamos lutando, estamos entendendo mais coisas para a nossa vida eterna. É sempre um aprendizado valioso. Por isso, nós espíritas condenamos taxativamente o aborto e a eutanásia. O aborto é cruel demais. É cruel porque a gente vai matar um serzinho que confiou em nós, que se entregou a nós, que se alojou em nós, em nosso ventre, implorando pela vida. Nessa hora que a gente vê tanta gente, até gente aparentemente esclarecida, ou que já conheceu, foi informada desses processos todos, gente que grita aí que o corpo é da mulher, a mulher tem direito ao corpo.
Quer dizer, se é dela, não sabemos quando ela fabricou isso, porque isso é de Deus, não é nosso. A gente toma os elementos da terra por empréstimo para depois devolvermos à terra tudo isso. Então, o Espiritismo é absolutamente contra o aborto e contra a eutanásia. Então, esse é o móvel, né, desse livro que nós vamos estudar agora, no ano de 2001, e tem ainda uma lição interessante sobre o completista, que muita gente faz alguma confusão sobre o que seja um espírito completista. O completista é aquele que aproveita bem a oportunidade de uma reencarnação. E essa obra nos abre bem os olhos para a responsabilidade com a vida e com a boa produção nela que nós precisamos operar. E a partir de sua leitura, nós conheceremos todos esses trâmites difíceis de um processo reencarnatório e dos favores que pedimos para que pudéssemos receber de amigos que acreditaram em nós, em nossos projetos, né, de melhoria do espírito. E assim valorizarmos mais todos os dias, agradecer a Deus a cada luz do sol que se abre nas madrugadas, agradecer a Jesus por ter vindo à Terra e ter nos deixado o Evangelho que deve orientar nossos passos aqui na Terra, agradecer aos benfeitores que intercederam por nós para que a gente voltasse à Terra. Então, é um livro que é um livro de vida, nos ensina a valorizar o mundo lindo que Jesus construiu para nós. E vamos conhecer os personagens desse livro. Alexandre, que é o mentor espiritual de André Luiz nesse livro, Antônio, Raul e Esther, Alencar e sua jovem médium, Segismundo, que é o reencarnante, alguém que pleiteava a reencarnação, fora assassino do pai, do futuro pai, e vai pleitear uma reencarnação junto dele para desfazer esse nó no seu espírito, para ampliar e dar uma paz maior à sua consciência, né? Sigismundo, Volpini, Dionísio, Fernandes e Marinho são personagens dessa obra. E o orientador de André Luiz é o Alexandre, e vamos ver assim muitos atendimentos espirituais a encarnados e a desencarnados que nos são bem explicitados por Alexandre. Essa obra é uma fonte de ensinamentos sobre a programação de cada existência e sobre a obra-prima divinal de uma fecundação. Então, o livro é interessantíssimo, foi escrito em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, consta de 20 capítulos profundos, capítulos longos. Provavelmente nós não vamos dar conta de um capítulo por aula, né? Porque são muitas informações interessantes. E consta de 20, né? E, como dizia Ruth Maria, a leitura desse livro confirma o que Kardec e a doutrina nos informam. A ciência é o caminho da investigação abençoado por Deus. É um caminho abençoado por Deus. Nessa hora em que a nossa ciência, a ciência aqui no nosso país,
é tão desconsiderada, é tão até ironizada por alguns, é momento de nós pensarmos nisso com muito respeito pela ciência que nós temos nesse momento. E vai avançando cada vez mais, e mais o que nós temos hoje nos merece toda consideração, todo respeito, e com essa lembrança que a gente faz, vai a nossa vibração maior de muito respeito, carinho aos cientistas todos que trabalham nessa hora. Então, nós vamos agora entrar na outra parte que nós previmos para hoje, que é o prólogo desse livro, que foi escrito por Emmanuel e que se intitula Ante os Tempos Novos. E eu abro também com uma epígrafe, que é Paulo escrevendo aos Coríntios 13:11. Quando eu era menino, pensava como menino. Realmente nós crescemos, mercê de muitas dores, muitas lutas, dos amplos conhecimentos que nos chegaram ao mundo nesses 30, 40, 50 anos. A ciência avançou muito e nós crescemos, não podemos mais pensar como meninos. Temos que crescer juntos como humanidade. Já não podemos mais, não temos mais o direito a certos equívocos que até então alimentaram nossos espíritos. E esse descortinamento da vida espiritual, que tantos fatos novos nos trouxe, coisas que sempre aconteceram no âmbito da vida espiritual e sua interferência na matéria, e que nós absolutamente não sabíamos, até ser descortinado pela mediunidade de Chico Xavier. E nós tivemos, nem que seja a pontinha de um véu, como o Chico dizia, que o livro Nosso Lar somente descortinou, assim, levantou uma pontinha assim para a gente olhar o outro lado, porque é tudo bem mais grandioso do que pôde ser revelado naquela hora que foi recebido. Então, na metade do século passado para cá, nós tivemos muitos avanços e, por isso, não podemos mais nos considerar meninos, não é? Somos, diz Emmanuel, que quando Jesus veio à Terra, nessa hora nasce a maioridade da nossa humanidade. Somos humanos e somos já agraciados por Jesus com a sua vinda à Terra, que veio, trabalhou intensamente, seus discípulos sofreram muito, trabalharam muito para que hoje, na hora da aflição, nós tivéssemos algumas informações consoladoras. Por isso é a doutrina consoladora. Então, vamos ver, nós costumamos numerar todas as nossas aulas por parágrafo, para ficar mais fácil a localização do texto que a gente vai comentando. Então, nós vamos ver agora o prólogo Ante os Tempos Novos, no primeiro e no segundo parágrafo. Nós vamos encontrar aí uma abordagem, de Emmanuel, que conhece bem a alma humana, com essa autoridade de quem conheceu muito bem a alma humana, por ouvir a muitos, ouvir com paciência,
porque ouvir a gente ouve, mas nem toda a gente usa a paciência, né? Então, Emmanuel nos diz que nós temos uma preferência pelo misticismo, pelos gênios tutelares, pelos encantamentos, pelos sonhos, pelas coisas místicas, enfim. O homem tem uma busca disso, e com essa mesma, com o mesmo afã que nós buscamos as coisas místicas, que os canais de YouTube, Instagram, estão cheios de místicos, de pessoas fazendo previsões, de pessoas fazendo análise da vida das outras pessoas, com cartas, com muitas outras coisas. E é a busca do místico que nós trazemos em nós. Agora, essa ânsia, ela é tanto quanto quanto a alma tem essa ânsia, nós humanos ainda muito atrasados, nós temos também o afastamento, o distanciamento quanto possível dos temas que nos falam de nossa responsabilidade, do nosso dever, da realidade da vida, da necessidade de trabalho incessante, dos nossos compromissos com as verdades eternas que estão no Evangelho de Jesus, ampliado agora em sua visão de hoje pela doutrina espírita. E nós fugimos ao compromisso com esses conhecimentos adquiridos, ou conhecimentos que devemos e precisamos adquirir. Então, nós queremos assim, não queremos nada, nós não queremos responsabilidade com nada. E diz Emmanuel, eu gostei muito dessa expressão, por isso repito aqui, que nós temos, que a vida tem tido conosco serenidade de mãe. É mesmo, né? Só mãe para esperar o filho aprender aquilo que ela repete trocentas vezes. E quando a gente fica velho, que fica repetitivo, os filhos não consideram a história que nós contamos 10, 15 vezes. Não, eu quero aquela. Aí a gente já não aguenta mais contar aquela, mas tem aquela calma, aquela paz de mãe e conta aquela. Então, nós temos a índole de fugir do que nos dá trabalho. Mas é no trabalho que se desenvolve o raciocínio, a inteligência, as múltiplas capacidades que devem ornar o nosso espírito em futuro próximo, né? Rubinho dizia assim, muito interessante, Rubinho era todo muito sincero, né? E ele dizia sempre que por trás de uma grande ilusão tem sempre uma grande desilusão. Foi a Abigail que me lembrou isso, dando a contribuição dela com a nossa aula. Então, o Rubinho dizia que a Terra é o mundo da mentira, da ilusão, e que o plano espiritual é o mundo da verdade. Quanta falta nos faz a presença de Rubinho, para falar com essa simplicidade. Parece que as palavras vinham para Rubinho assim, aos borbotões, e do jeito dele, do jeito simples, que atingia todas as criaturas, né? Falava para o doutor e para o analfabeto com a mesma linguagem pura, sincera, que ele cultivava, né? Então, ele fez anos, né? Esse mês, né? No parágrafo
3 e 4, continua Emmanuel a falar-nos de nós mesmos, dizendo que fixamos a mente e o coração tão só no consolo, no conforto, nas beatitudes inoperantes, nos protecionismos, queremos protecionismo, porque nos achamos bons, aí queremos favores do alto. Então, se somos alertados para a necessidade de trabalho, de esforço próprio, de responsabilidade pessoal, de estudo sério, nossa impressão e nossa expressão aí muda. Se nos falam disso, nós mudamos. Não estou pronto, não, quem sou eu? Aquela falsa humildade, né, que a gente descobre, não, eu não falo. Eu não dou paz, quem sou eu para ter energia pura para dar paz? Como se alguém de nós ali fosse uma pessoa pura. Assim, são 2 parágrafos agora, o 3º e o 4º, cheios de advertência, de admoestações a todos nós espíritas, de ontem, de hoje, de amanhã. E ele sempre fala para a gente se retirar da nossa acomodação. Até no livro Caminho, Verdade e Vida, há uma página em que ele nos adverte: o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não haja feito um reduto fechado para as sombras. Quer dizer, isso é o consolo. A gente só quer o consolo. Mas o consolo vem como o sol, vem para todos. Não somos privilegiados, nenhum de nós é privilegiado na criação. Agora, o sol banha aquele que abre as janelas para a luz do sol entrar toda manhã. Então, nós já sabemos que o consolo é proporcional ao rendimento que nós estamos tendo na vida. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Foi um caminho triste, né? E é isso que nós temos, é isso que nos é oferecido. Não há privilégio nenhum na criação. Jesus, que foi Jesus, o Filho unigênito, não teve privilégio, o que nós vamos ter? Parágrafo 5 a 8, quem estiver acompanhando. Continua a falar de nossa busca por facilidades. Olha quantas vezes ele repete isso. Refere-se à lei divina como imperturbável por nós. Nós não temos condições de mexer, de perturbar a lei de Deus. E afirma a missão do Espiritismo no mundo, apresentando-o como movimento libertador de consciências e de corações. Ou seja, atinge o nosso raciocínio e as nossas emoções. E ao longo dessa obra maravilhosa, nós pretendemos associar cada capítulo às questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, na consciência de que o Espiritismo é o libertador do eu. Parágrafo 9 a 13, esses parágrafos são belíssimos, vale ler com muita atenção e com muito coração. E eles nos convocam assim a muitas reflexões. Começa definindo, com a definição da morte, assim, excelente, que eu amei. A morte é mudança de capítulo de um mesmo livro. Ou seja, nossa história vai continuar depois dela. É só mudamos o capítulo, mas a história é a mesma. Em seguida, ele faz uma revelação que nós temos constatado nos dias de hoje.
problemas gigantescos desafiam os espíritos encarnados na época presente. É uma revelação, né? É uma revelação. Isso em 1945, já sabia que essa geração ia viver muito, olha eu aqui, e iria enfrentar problemas assim gigantescos. E ainda refere-se aos espíritos. Eu achei isso tão interessante, gente, estou repetindo isso para um monte de gente. Sabe aquela coisa quando você parece que caiu uma ficha? E comigo aconteceu, caiu a ficha. Eu fiquei atônita quando já li esse livro trocentas vezes, só agora que eu vi isso. Por isso que a gente deve reler muitos livros, né? Os espíritos nascidos na década de 1940 vieram como preparadores da nova era. Preparadores da nova era. Isso é de uma responsabilidade. Quando eu entrei em mim, ou seja, caiu em si, como o filho pródigo, entrei em mim, eu fiquei a olhar a minha vida. Eu digo, gente, se eu vim com missão de preparar os caminhos, né, preparadores da nova era, taxativamente, preparadores da nova era, eu fui ver, arrependidíssima, que eu não funcionei bem como preparadora da nova era. E será que nós levamos mesmo a sério essa tarefa que nos foi destinada, sem que nem nós soubéssemos a época, né? Eu nasci na década de 40 e estou fazendo meia-culpa, e muito grande agora na pandemia, depois dessa leitura. Então, com certeza, eu não devo ter produzido tanto que deveria e poderia produzir. Nesse parágrafo 13, nós aprendemos que devemos estar alertas para essa tarefa dos médiuns. O trabalho de Chico Xavier servindo de ponte para a espiritualidade maior esclareceu muito a todos nós. A nossa responsabilidade agora é dobrada. Depois de Chico Xavier, Jesus disse, se eu não tivesse vindo nem vos tivesse falado, não teria esse pecado, mas agora permanece o vosso pecado. E nós temos os pecados do conhecimento da obra de Jesus e agora de Kardec e ainda de Chico Xavier. Então, nós estamos com a consciência assoberbada por nossos relaxamentos, não é? Aí prossegue falando do esforço, nós estamos terminando, da espiritualidade superior, correndo o mundo para regenerar-lhe as fontes morais, ou seja, correndo o mundo para trabalhar em nós essas necessidades que a humanidade tem. Esse é o trabalho dos bons espíritos que não param. E segue convocando a todos aqueles que são fiéis à verdade e ao bem. Fala da união de encarnados e desencarnados, formando pontes de luz para vencer o abismo da ignorância e da morte. E, por fim, Emmanuel nos indica os objetivos dessa obra de André Luiz, né, ditada a Chico Xavier, e nos sugere, ao final, uma prece de gratidão por essa obra. A gratidão por ter chegado às nossas mãos o livro Missionário da Luz. E muitas coisas tenho ainda a vos dizer que vós não podeis compreender agora, ou suportar agora, né, João, no capítulo 16. Então, as verdades vêm dosadas. Ele encerra a sua apresentação falando da nossa tarefa, que ela prosseguirá além túmulo, e sobre a oração manda que a gente leia a pergunta 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança
se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Prece com fervor e confiança. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece. É a prece dos fariseus, né? Porque eles ganhavam pelo tamanho da prece. E Jesus denuncia que eles violavam as casas das viúvas com longas orações, né? A pretexto de amparar o morto, eles faturavam alto, né? E fecham os olhos para os seus próprios defeitos, fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo em si mesmo. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Gente, que resposta boa, excelente, excelente. Então, há muitos capítulos nesse livro para os quais nós, eu, né, Abigail concorda comigo, nós não estamos devidamente preparados. Eu gosto de deixar claro, nós estamos abrindo o livro hoje, né? Então, que há muitos capítulos que não são da área de conhecimentos que eu escolhi nessa vida e que, com certeza, Flávio virá em nosso auxílio, nos ensinando ou dando por nós a aula que ficar complicada para os meus parcos conhecimentos da área. E que o sagrado amor de Jesus nos inspire nesse ano do estudo desse livro e que a gente possa oferecer o melhor que a gente tenha, ou seja, o nosso empenho no estudo, a nossa boa vontade, o nosso esforço de pesquisa, o nosso tempo, que é o patrimônio maior, né? Depois da vida, o grande patrimônio nosso é o tempo. E é isso que eu tenho a oferecer aos meus amigos, meus companheiros queridos da Escola Jesus Cristo, de quem eu tenho tanta saudade nessa hora. Que o Senhor nos aproveite na sua seara de trabalho e que o novo ano, com suas dores, com as suas lutas, com os seus prantos, nos seja favorável ao espírito. Nós estamos aqui para pedir conforto para o corpo. Nós estamos aqui a rogar, como o espírito que pedia muito sofrimento, que nós lemos agora há pouco, a rogar ao Pai a luta para que o nosso espírito sobreviva, porque o corpo, a gente sabe, desde que a gente nasce, que ele não vai sobreviver. Em algum momento ele está gasto e vai morrer. Mas o espírito sobrevive a tudo. E que a gente tenha a graça de sair daqui nessa vida melhor. Nós vamos fazer a prece que Emmanuel nos recomendou em gratidão a Deus pela beleza da obra que Ele jogou nas nossas mãos, colocou com carinho nas nossas mãos, a fim de que, na sua leitura, a gente faça a transformação que nós precisamos. Que Jesus abençoe e que a nossa primeira aula seja sempre
abençoada por Deus, abençoado o livro que vamos estudar. Vamos orar. Senhor Jesus, olhando para nós mesmos, fazendo a nossa autoavaliação, percebemos, Senhor, tão facilmente, infelizmente, que não somos ainda aqueles filhos de Deus operosos, dedicados, trabalhadores, como deveríamos ser. Nós queremos, Jesus, te louvar por seu empenho, por tanto sacrifício de tantas almas que vieram ao mundo após a sua vinda para nos despertar. Te agradecer, Senhor, também pelas dores que avassalam a humanidade nessa hora, também com o intuito de nos fazer despertar. A dor é o choque nas nossas consciências enegrecidas no mal. Abençoa, Senhor, esse momento de dor por que passamos, para que essas dores funcionem beneficamente, benevolamente em nós, em cada um de nós, que nessa hora assiste à aula da Escola Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, e dá que sejamos dignos do sacrifício dos benfeitores espirituais descritos nessa obra, falados, enumerados nessa obra, que sejamos dignos imenso do nosso amado Chico Xavier, que psicografava pelas madrugadas, corpo cansado das lutas do dia. Senhor, abençoa e leva Chico Xavier, o nosso coração agradecido, a nossa alma compungida no instante em que abrimos o livro Missionários da Luz. Envolva Chico nas preces que ora fazemos, na gratidão que tange as cordas do nosso coração. Abençoa, Senhor, todas essas almas que trabalharam nesse livro, Missionários da Luz, descortinando-lhes horizontes cada vez mais amplos, para que venham mais tarde nos beneficiar também. Vem até nós, Jesus, abre as nossas consciências, ilumina os nossos raciocínios e sensibiliza o nosso coração para o estudo do livro Missionários da Luz. Abençoa, Jesus, a minha companheira Abigail, que nessa hora não pode estar mais presente conosco, que ela receba as bênçãos do alto sobre ela e o seu lar, e ampara-nos, Jesus, o esforço que nós fazemos para o entendimento mais amplo da sua lei e dos estudos do livro Missionários da Luz. Que esse leque divino seja aberto nessa hora para todos nós da Escola Jesus Cristo e que possa nos bafejar com o vento leve, suave, caricioso da paz, da luz, do amor verdadeiro. Que assim seja.